Fala aí, torcedor do Timão, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos ver as últimas notícias do Corinthians nesta segunda-feira. Informação sobre reforço no Corinthians, Malcom voltando ao Timão. Que história é essa? Bora ver nesse vídeo. Já comenta aqui, você aprova a volta do Malcom para ser aí o novo ponta direita do Timão? Deixa aqui abaixo a sua opinião, sem mais delongas. Bora pro vídeo, galera. Bora agora falar da história de Hugo Souza. Conhece, né? Goleiro do Corinthians. E essa história vale ser conhecida por todos. A torcida do Corinthians é o que ela canta, maloqueiro, sofredor. Ela faz questão de externar isso. A história desse clube é assim. Um dos maiores ídolos do clube é Zé Maria. A imagem emblemática dele é o sangue na camisa. Quando a gente vê sangue, pode dizer que tem alguém sofrendo ali, né? A gente pode relacionar com dor, né? Mas esse lado sofredor não tem nada a ver com dor aqui no Corinthians. Esse lado sofredor aqui é orgulho, sabe? Cheguei para treinar como se fosse um dia comum e o goleiro faltou. E eu com 5 anos de idade, eu viro pro treinador na época, eu falei: "Ô tio, eu posso agarrar?" E aí nesse primeiro dia, o diretor do Vasco, lá na época, chama o meu pai, pergunta lá quem era o pai daquela criança grande, e sempre fui maior que todos os outros, já era normal já. E aí o diretor chega, pergunta ao meu pai se apresenta: "Não, eu sou o pai dele", tá? Ele falou isso no primeiro dia. E aí ele vira pro meu pai e fala: "Seu filho vai ser goleiro." E meu filho foi pro gol porque o goleiro faltou hoje. "Não, teu filho vai ser goleiro." Vieram um sonho do meu pai, que tentou jogar bola, e os filhos, que são meus irmãos mais velhos, tentaram jogar bola. E eu, que até os meus 5 anos de idade nem sabia o que era futebol direito, só por causa da paixão do meu pai pelo futebol, graças a Deus comecei a jogar bola e tem dado certo aí na minha carreira. Eu tinha acabado de ser campeão carioca no futsal pelo Vasco e eu tinha sido o melhor goleiro da competição. O Flamengo ligou pro meu pai, pediu para eu me apresentar na Gávea, para eu começar a treinar o futsal no Flamengo. Então a gente foi e aí começou a minha trajetória no Flamengo, com 10 anos de idade. Então isso foi uma realização para eles. Meu filho hoje joga no Flamengo, que é o time do coração. Meu pai pergunta o pessoal da direção e fala: quero saber quando que o Hugo começa a fazer os testes. E aí o diretor, que na época era o Tito, e depois virou o Luiz Antônio e tal, virou e falou: "Não, o Hugo não vai fazer teste. A gente está trazendo o goleiro que acabou de ser campeão em cima da gente. E ele já está no grupo. E o Hugo vem para jogar. A gente quer que ele venha, jogue, seja titular e mostre o que ele mostrou contra nós." Convocado com 17 anos, né? Ainda não tinha muita grana também não. Mas eu lembro que eu já tinha um contrato profissional, né? Já recebia ali um salário mínimo, né? Salário mínimo perto disso, era R$ 1.200, que já era o que bancava minha casa, mas já era conseguia pelo menos pagar algumas contas. O meu pai tinha conseguido se aposentar e a gente conseguia já viver um pouco melhor, né? Mas eu lembro que no dia da minha convocação, eu lembro até hoje, a gente estava voltando da Taça BH, de Minas para o Rio, e dentro do ônibus, um dos jogadores do nosso time me cutuca, me dá parabéns. Parabéns por quê? Falei: "Pô, mano, quero te parabenizar, pô, tá maluco, tu foi convocado." Aí veio geral brincando assim, pá, tomei umas tapas lá que ele rala. Eu falei: "Que eu fui convocado pra quê, mano?" Aí os caras: "Não, saiu a convocação da seleção, você foi." Aí eu olhei o telefone, aí vi que realmente tinha saído. E aí, pô, fiquei feliz, comecei a chorar e tudo mais, mas não falei nada com a minha família, deixei chegar em casa para falar. Cara, essa incógnita que tinha no dia da estreia tava acabando comigo. Se ia ter jogo, se não ia, eu lembro disso. Se ia ter jogo, se não ia, porque o Flamengo tinha pedido
uma ação, eu tinha entrado com uma ação para não ter o jogo por conta... A gente tinha 19 atletas com Covid, né? E o time todo ali, só quem estava do profissional era eu, fazia parte do elenco, mas eu nunca tinha jogado. Aí a gente tinha Gerson, Arrascaeta e Pedro. É que eram três grandes reforços, né? Tinha 6 meses, né, que meu pai tinha falecido. Era muito recente ainda. Mas eu sempre joguei bola por ele. Sempre joguei futebol por ele. E eu tava tendo uma oportunidade de mostrar pro Brasil inteiro, talvez pro mundo inteiro, o que eu fazia e por quem eu fazia, né? E aí foi isso que aconteceu. Entrei no campo pensando nisso, que mais uma vez seria por ele, sempre vai ser por ele. Tanto que no final do jogo eu não consegui conter as minhas lágrimas ali. Eu sou um cara muito emotivo que eu não consigo segurar o choro. Eu tenho trabalhado isso mentalmente para que nessas gravações eu não chore. Mas no final do jogo eu não consegui me aguentar, não consegui segurar. Eu só pensava nele. Pensava o quanto ele ficaria feliz de estar me assistindo jogar, me assistindo estrear no profissional, no clube do coração dele. Mas eu tenho certeza que onde ele está naquele dia ele foi muito feliz. Costumo dizer que foi o casamento perfeito, né? Porque o clube vivia um dos piores momentos da história, lutando contra o rebaixamento. E eu vivi o pior momento da minha carreira. Sem clube, sabe, precisando me provar, precisando de oportunidade. Tem uma frase que eu ouvi quando cheguei aqui, e essa frase é muita verdade. Todos os clubes têm uma torcida, mas a única torcida que tem o clube é a do Corinthians. Porque o Corinthians é o que move a vida do torcedor. Não é o humor. Sei lá, o torcedor de outro clube, o clube perdeu, ele pode ficar triste, mudou o humor dele. Não, do Corinthians muda a vida, mano. A vida do cara muda, tá ligado? O Corinthians faz parte da vida dele, tipo, a vida dele só gira se o Corinthians girar junto. Ele faz do Corinthians a vida dele, sabe? Tipo, é impressionante, eu só consegui entender isso porque eu vejo isso todo dia. E é surreal, mano. Surreal. Eu nunca sei se vou pegar ou não, né? Eu estudo antes pra tentar acertar o lado ali, acertar o canto, que eu acredito que eu com o meu tamanho, se acertar o canto, fica mais fácil de eu pegar. Pra mim, como goleiro, cada pênalti que eu defendo me dá mais confiança e causa um pouco mais de respeito no adversário que vai bater, né? Então eu acho que hoje o cara que vai bater um pênalti contra mim, ele já sabe que ele precisa bater muito bem. Isso me ajuda, porque de alguma forma eu mexo no psicológico dele. Eu não tenho noção dei um pouco assim da dimensão das coisas, sabe? E eu, pra ser sério, eu prefiro não ter, sabe? Pra mim, eu tô fazendo meu trabalho da melhor forma possível, do melhor jeito possível. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, vou continuar me dedicando para ser melhor que eu mesmo todos os dias, dessa forma que eu vou pensar todo dia. E eu acho que isso não me deixa ter essa dimensão, sabe? Que também é uma parada muito bizarra, é uma parada muito grande que eu acho também que se eu deixar também chegar a entender essa dimensão, sei lá, não dá pra você ter essa noção real. Por exemplo, o pênalti na final, eu não tinha noção. Na hora eu só peguei o pênalti e mandei meus companheiros marcar o escanteio, porque eu não queria tomar gol. Você desesperado, você estava querendo comemorar de você. E depois a gente é campeão e tudo mais. E hoje, até hoje, de vez em quando eu tô em casa, eu viro pra alguém e falo, caraca, eu peguei o pênalti numa final. Tipo, tipo, não dá pra ter noção. Cara, tipo, às vezes eu fiquei vendo vários vídeos, as reações, cara, as comunidades, as favelas assim, cheias de gente gritando, vídeo da torcida no estádio, vídeo da torcida fora do estádio, a quadra da Gaviões. Aí eu fui começando a ter um pouquinho só do tamanho do feito, sabe? Mas
se me permitem. Não é para qualquer um. Ô Salgadinho, vamos lá, qual é a sua perspectiva para o Corinthians neste ano? Lembrando que o Corinthians se reapresentou no sábado, né? Ontem teve um descansinho, hoje se reapresenta novamente, já pensando na partida contra o Grêmio no meio da semana. Qual a tua perspectiva para o Timão neste ano, que a gente sabe que não está um ano tão fácil assim para os corintianos, né? Pela racionalidade aí, o Dorival não teve tempo ainda de treinar o time mais do que 5 vezes, eu acho, do jeito que ele poderia. Tem essa janela, tem os contratos no final. Então, acho que ele já chegou sabendo de tudo isso, né? O cara tá lá dentro, então ele já sabia dessa folga, dessa agenda, acredito. E ele é um cara competente. O Corinthians tem nomes ali que, se permanecerem, vão conseguir fazer a diferença. E eu acho que a gente, antes de chegar ao Dorival, acho que a gente brigava para não cair, né? Agora eu acho que dá para chegar bem na competição e classificar para a Libertadores ano que vem. Acho que a perspectiva é essa. E fora toda a questão política que é difícil de blindar o campo, né? Então acho que o grande desafio mesmo é ele esperar saber com quem ele vai poder contar depois dessa janela e nessa pausa para o Mundial de Clubes ele poder encontrar um time. Eu acredito muito ainda, tem Romero, tem Memphis, tem essa galera toda. Não sei se o Hugo fica, mas enfim, a perspectiva é que a gente vai classificar para a Libertadores. Mas eu acho que essa parada pro Mundial foi providencial pro Corinthians, né? Logo depois de 2 eliminações, a torcida, toda essa questão política. Lembrando também que a torcida do Corinthians, né? Apesar de ter essa força toda, é uma torcida que apoia durante o jogo, apoia os jogadores ali o tempo inteiro, e depois do apito final é que vai fazer suas ponderações. Mas agora eu quero saber, só porque você conheceu o homem presencialmente, você fez o cara dançar lá no Altas Horas, o Memphis, né? Vocês trocaram uma ideia? Como você conheceu ele, falou alguma coisa de Corinthians? Ou foi só aquela coisa mais rápida, superficial ali de programa, de correria mesmo? Foi superficial, mas fiz questão de deixar meu apoio, né, cara? Ser um bom anfitrião. O cara da quebrada também, gostei muito disso. Gosto do jeito dele atuar no campo, né? Mas é um cara muito gente boa, cara. E me convidou para o aniversário, acabou que não deu para o aniversário do homem, cara. Que vergonha. Mas, mandou presente, pelo menos, não? Sim, com certeza. Mas queria ter chegado. Mas enfim, tô muito esperançoso com o Corinthians ainda. Depois dessa parada, vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que salvou o Corinthians essa parada aí. Agora o Corinthians vai ter um tempinho, né? Pra dar um respiro. E também é o que o Salgadinho trouxe, né? O Dorival não teve tanto tempo assim pra trabalhar. É mais ou menos o que acontece com o Ancelotti, entendeu? Não dá pra exigir logo de cara tudo isso, entendeu? Com um desempenho. É muito difícil, então é natural que o time oscilou com o Dorival. Agora com esse break aí do Mundial de Clubes da FIFA, os técnicos vão poder trabalhar. Agora, é o que se espera que o Dorival possa apresentar um trabalho na retomada, que o Corinthians venha ter um desempenho melhor, né? Claro, é o que os corintianos esperam, né, Quesada? Eu só espero que ele não se classifique para Libertadores, só isso. Nem para Sul-Americana. Nem para Sul-Americana. Você tá precisando capitalizar isso daí, Sormani. Entendeu? Não, vai lá e toma a vaga dos outros, entendeu? O que acontece? Não passa da primeira fase. E aí? Não, acesso é negado. Entendeu? Então eu espero que devia constar alguma coisa no regulamento do Campeonato Brasileiro, dizendo o seguinte, ó. Se o Corinthians se classificar para a Sul-Americana ou a Libertadores, ele cede automaticamente a vaga para o primeiro time fora da classificação. Então, o primeiro time da Sul-Americana passa para a Libertadores. E o time que estava fora da Sul-Americana entra. E o Corinthians vai fazer o que quiser da vida, entendeu? Porque, pô, é inacreditável, pô. E engraçado é que tem time, né? Isso que é engraçado. Tem elenco, sim. Tem elenco, tem time, tem tudo, pô. Dorival nessa pausa vai fazer um baita trabalho, eu acho. Ele é muito competente. Tomara, eu gosto muito do Dorival. Ele e o Lucas Silvestre, filho dele também, eles são muito bons. Acho que tendo tempo pra trabalhar, acho que vai fazer um... Eu acredito muito no trabalho dele. Eu gosto muito do Dorival, sou amigo dele e torço muito por ele, entendeu? Acho que ele tem condições de fazer um negócio bem legal, acho mesmo. O Salgadinho falou um negócio legal e do tempo de treino aí e tal, né? Mas assim, tem que aproveitar também, né?
Porque assim, que às vezes a parada pode estragar um time. Não é o caso do Corinthians. O Corinthians tem que melhorar. Quando o time tá embalado, às vezes porque às vezes estraga também o time que tá embalado, mas pode ajudar o time que tá, né? Sim. Queria perguntar pro Salgado o seguinte: bom, o estilo do Memphis é um hip hop rap, né? Um negócio, né? Mais ou menos, né? Você já teve a chance de convidá-lo para uma roda de samba? Eu queria ver o Memphis numa roda de samba. Eu acho que ele tem um olho pra roda de samba. Ele tem um olho. Tem o gingado, tem o gingado. E aí, Salgadinho? A oportunidade eu tive. Mas na fase que o Corinthians está, cara, eu não quis atrapalhar o processo. Porque depois ia falar que era o meu pagode que estava atrapalhando o processo. É verdade. É verdade. Tem um ótimo ponto. Um ótimo. A galera não tá muito Então é o seguinte, deixa melhorar, ser campeão de alguma coisa. No dia seguinte você já aproveita o hype e já chama para uma roda de samba, meu. Aí rola. Mas você sabe que é muito parecido com a situação da seleção brasileira. Elenco tem, né? É justamente o que eu estava falando de achar o jeito, o espírito de querer vencer. Então, eu acho que eu vi algumas declarações assim, de alguns jogadores da seleção e eu acho que, você tem que falar, eu vou lá, vou vencer, cara. Mesmo sabendo da dificuldade, porque o elenco tem, né? Então, eu acho que falta só essa disposição. Tá até pro Corinthians não digo, porque ainda precisa achar um time ainda, né, cara? A seleção tá fácil, tá muito mais fácil, lógico. Agora tem que entender também, né, Salgadinho, Quesada, o que vai acontecer nessa janela de transferências. Porque além do Corinthians ter esse tempo para treinar e aprimorar o elenco, algumas peças podem sair. O Yuri Alberto, por exemplo, que é um jogador muito importante, pode sair. E algumas peças podem chegar, né? A diretoria definiu algumas prioridades de contratação. Então a gente vai entender também, né, Quesada, o que vai acontecer nesse elenco do Corinthians. Não pode perder o Hugo, né? Porque o Hugo é um goleiraço. O Hugo é um goleiraço. Yuri deu, às vezes, umas travadas no ano passado, mas quando ele estava na boa fase, ele foi um cara importante. Você vê, o time sem o Yuri sente uma falta danada, né? E o Garro, né? Porque esse quarteto jogando Carrídio, Memphis e Yuri Garro, se os 4 puderem jogar juntos mais vezes, o Corinthians só tem a ganhar, né? O duro é que perdeu o Garro ficou um tempão fora, o Yuri... só volta aí em final de julho, início de agosto. O Carrídio é um cara de 33 anos, não aguenta jogar todos os jogos, você também tem que dar uma maneirada, né? E o Memphis, quando não tá ao lado desses caras, ele praticamente fica sozinho ali pra... Sobrecarregado pra caramba. E aí, os caras metem... os jogos do Corinthians tem 3 caras marcando o Memphis. O primeiro dá porrada, se ele escapar tem o segundo, e se escapar do segundo tem o terceiro. Aí é difícil jogar assim, né? É difícil. Não, e acaba também sendo um pouco fácil de neutralizar o Corinthians, né? As ações ofensivas. Porque se você mata esses caras, enfim... Mas já tem especulações de possíveis contratações e reforços para o Timão? Não, o Corinthians definiu algumas prioridades. Tem o Igor Vinícius, lateral do São Paulo, que está na mira de outros times também. O Fortaleza também se reuniu com o agente do Igor Vinícius, é um dos times que tem interesse no jogador. Mas ainda... Gente, mas com todo respeito, hein? A partir do momento que a gente vê o Igor Vinícius ser disputado por 4, 5 times da elite do futebol brasileiro, isso mostra como a gente tá mal. É porque é de graça, né? Porque ele iria de graça. Mas o barato sai caro. E ele é a cara do Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum, depois reparem Agora, isso. o Salgadinho tinha que falar pra gente o que precisa, porque assim, eu acho que não é o lateral que o Corinthians tá querendo, entendeu? Porque tem o Mateuzinho lá que é muito criticado e tal, mas se for pra trazer um lateral... É alguém incontestável. Exato, entendeu? Agora o Corinthians tem outras necessidades aí, né, Salgadinho? Mais um cara pra vaga do Garro, um ponta, né? Um cara mais aberto pra dar essa velocidade que às vezes falta, né? Jogadores de ponta, né? Foram falados por essa comissão do Dorival. Quem você gostaria de ver? Você vê que o Palmeiras agora, ele o Estevão, ele tá indo pro Manchester, pro Chelsea. E titular na seleção, né? Eu acho que o Ancelotti já acertou. O São Paulo estava jogando semana retrasada, acho, e teve um rapaz da base que entrou e meteu caixa, né? Meteu gol. Tá faltando isso não só pro Corinthians, né? No futebol brasileiro. Colocar os caras no profissional, molecada. Tá faltando isso no Corinthians. Porque, você veja, quando tava o Tite, que surgiu o Romarinho, aquele gol que o Romarinho fez, ninguém esperava. O Tite esperava. Porque quem tava dentro do grupo esperava. Eu acho que o Corinthians precisa surpreender a gente com essa juventude aí. Tá difícil, né? Pela política ali, tá difícil, mas...
O Dorival eu testou, assisti- né? Usou É. alguns jogadores da base nesse último treino. E pode ser uma saída também, né? Além de... Tem o Denner, que é um garoto muito jovem lá, nem sei se já fez 17 anos, da Copinha, lateral esquerdo, que já tá negociado aí, já tá... Já tá negociado pra fora? Já tá negociado pra Aí fora. é fogo também. Esse é o né? problema, o Corinthians não tem E tem o dinheiro, né, Guinegão, gente? tem o Fazer Guinegão, caixa. que é o moleque da base, que foi assim que o Viola começou no time, pô. Everton, lembra do Everton? Gil. É o que o Salgadinho tá falando, é o que eu defendo aqui. Eu não tenho nada contra... A lei de Gil. O Salgadinho, eu não tenho nada contra estrangeiro, tá? Não, longe disso, pô, pelo amor de Deus. Nós não somos tenho. nós somos um país criado, né, e construído por africanos e europeus, né? Toda a história que a gente já sabe, e com os nativos que estavam aqui. Então, pô, seria uma falta de respeito a gente a gente não abraçar. E nós somos um país que abraça todo mundo, isso é muito legal. Com todos os problemas que a gente tem. Tenho nada contra estrangeiro, mas assim, se você traz o estrangeiro mais ou menos, você tira o espaço do moleque da base. então, entendeu? é exatamente Traz o isso. estrangeiro que é bom de bola. O Memphis. Pô, o Memphis não dá pra contestar que o cara é bom de bola pra caramba, ele pode até ensinar a molecada. Mas a gente deixa, por exemplo, dar uma chance para um Guinegão. Deixa o Guinegão jogar 40 jogos, apanhar, ser criticado, fazer gol, sentir essa emoção, né? Entendeu? Mas acho que vai muito do poder que a gente tem hoje em dia financeiro, de que a gente na América do Sul, a gente tem um cara que se destacou na Venezuela, outro se destacou no Equador, o outro na Argentina, a gente tem um poder de grana para poder trazer esse cara para jogar aqui. E sim, concordo que talvez tantos estrangeiros acabam abafando, tirando um pouco de espaço dos nossos jovens E atletas. a qualidade, eu tô falando de qualidade, né? Porque você tem um Memphis no time, não dá nem pra discutir. Uma Arrascaeta num time, um Gomes do Palmeiras, pô, é bacana. O duro é quando os caras não são bons de bola e tem um moleque ali pedindo passagem e ninguém saca ali, pô, né? Pô, mas até aí... Como a história do Romarinho que o Salgadinho lembrou do Tite, pô, né? Mas só um contraponto ao seu ponto se fosse assim, o Lugano nunca teria jogado no São Paulo, né? Tudo bem que ele nunca foi bem de bola, eu posso falar porque ele é meu amigo. Né? Fala que era o cara que mais me representava no futebol. nós estamos falando da Lento, exceção. sem técnica, mas com muita Nós raça. estamos falando da exceção, entendeu? Se você pega os 9 jogadores, 8, 9 estrangeiros do Corinthians, quais são os caras bons de bola mesmo? É que a questão é que às Carilho, vezes Carilho, aposta-se Gato, mais... Memphis. Porque são apostas, mas às vezes aposta-se mais no estrangeiro do que no produto interno, né? Do que tem dentro de casa. Salgadinho, vou te liberar, mas antes Ele eu queria sei... falar, Ele Ah, queria você falar, quer acho que ele ia falar falar? que ele queria até saber se ele ia cantar um Lua Vai em espanhol. Não, mas antes eu quero que ele fale também sobre o filme dele. Fala aí. Então, agora vai ter o lançamento do documentário do Pagode 90. Inclusive, são 2 sessões, né? Mas eu não estava nem pensando, estava pensando no futebol. Ele falou do Lugano ali. E o Lugano tem o espírito do futebol, entendeu, cara? Galera, e o nome do Malcom vem sendo fortemente cogitado no Timão. Ontem eu postei um vídeo, né, sobre essa vinda dele, e hoje eu tô postando novamente porque saiu novas informações aí que o Malcom, né, após o Corinthians sondar ele manteve interesse em retornar ao Timão, em repatriar o Corinthians. Ele que já jogou aqui no Corinthians, inclusive ganhou o Brasileiro de 2015. Ele foi revelado pelo Tite, né, naquele ano em que o Corinthians foi campeão do Brasileiro. Ele foi peça importante naquele título, jogando ali pelas beiradas, né? Naquele time que foi, assim, praticamente o melhor time ali de 2015. Não sei como não venceu a Libertadores, né, galera? Era um time muito forte com Renato Augusto, Jadson, tinha Ralf, tinha Elias, tinha Gil na zaga com Felipe, Cássio no gol, Wagner Love na frente. Enfim, era um time muito forte e o Malcom se destacou, né, assim como outros jogadores. E aí, galera, ele que agora tá no Al Hilal, foi aí mencionado no Corinthians. E ele tem um desejo, né, de voltar aí ao Timão. E vocês acham que ele seria um bom reforço, hein, galera? Imagina só o Malcom retornando ao Corinthians após aí 10 anos, né, exatamente. Ele saiu no fim de 2015, chegaria em 2025 após 10 anos, né? Seria um ótimo reforço, para mim o melhor reforço aí deste ano. O Corinthians que não contratou ainda ninguém nessa temporada. Por que não contratou? Contratou, salvo eu, o Anrileri só. Não contratou muito porque o Corinthians foi muito forte no mercado aí no meio de 2024. Trouxe Charlie, José Martinez, André Carrilho, Memphis Depay, enfim, trouxe muita gente. Comenta aqui o que você acha do retorno do Malcom. Seria um bom reforço? Deixa abaixo sua opinião. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!